Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 3 e 4. A palavra do Senhor nos diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Glória a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Espírito Santo de Deus, através dessa mensagem, possa falar ao seu coração de uma maneira tremenda e poderosa. A mensagem que eu quero vos trazer nesse momento tem por tema o Deus que nos surpreende. Nós lemos aí que uma mulher foi pega em adultério e ela foi levada para ser apedrejada como a lei de Moisés mandava. Eles colocam ela no canto, pegam as pedras nas mãos, mas antes perguntam a Jesus: Senhor, a lei manda isso, e o Senhor diz o quê? E Jesus surpreende aquele povo, surpreende aquela mulher com uma resposta só: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E ninguém é capaz de atirar uma pedra naquela mulher, todos vão embora. Jesus então chega para aquela mulher e pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? E ela diz: todos foram embora. E ele fala: nem eu te condeno, vai, não peques mais. Aquela mulher ia morrer, ela sabia que estava de frente com a morte, mas Jesus surpreende ela com a oportunidade da vida. Em toda a história, amado, nós vemos como Deus gosta de surpreender seu povo. Quando você começa a desfolhar a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus criando e formando situações tremendas e maravilhosas e surpreendendo o seu povo. Porém, as nossas adversidades, porém os nossos problemas, porém as nossas lutas, elas gritam em nossos corações, fazendo coro com as nossas aflições, dizendo que não haverá surpresas, que a derrota é o seu e o meu futuro, que você está fadado ao fracasso. E eles falam: olha ao seu redor, olha a sua situação. A mesma coisa acontecia com aquela mulher naquele momento. Aquela mulher foi pega adulterando, e ela olhava ao redor, não havia uma saída, não dava para correr, ela estava encurralada. E a palavra usada para Jesus é: a lei de Moisés manda matar. O que o Senhor diz? As aflições no coração daquela mulher diziam: chegou a tua hora, você vai morrer, não tem saída para você. Mas Deus surpreende ela com uma palavra tremenda. Deus é o Deus que nos surpreende. Vamos ver isso na palavra do Senhor. Deus surpreendeu a viúva de Sarepta. Lá em 1 Reis 17, versículo 10 ao 14, a Bíblia diz assim: então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, um vaso, um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um punhado de azeite numa botija. E veis aqui apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faz o dele primeiro para mim, um bolo pequeno, e traz-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Escute bem, havia uma seca sobre a terra que foi determinada e profetizada por Elias, porque o povo havia se desviado de Deus, estava adorando Baal. E Elias, não suportando aquilo, liberou uma palavra dizendo que não choveria mais, segundo a palavra dele, porque ele estava diante de Deus, até que Deus mandasse chuva.
E Deus então começa a cuidar do profeta, ele vai para um ribeiro, Deus cuida dele lá, mas a água do ribeiro está secando. Deus fala então, olha, eu preparei uma mulher que vai cuidar de você, vai para tal lugar. E Elias vai. E Elias, quando chega lá, ele não encontra uma mulher rica, ele não encontra uma mulher bastarda, ele não encontra uma mulher com uma conta bancária recheada, com uma fazenda cheia de animais, leiteiros, de corte, verduras e legumes. Não. Quando ele chega lá, ele encontra uma mulher viúva, pobre, porque ser viúva naquela época não era fácil. E além disso, ela tinha um filho. E o que ela tinha? Um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Material para fazer só mais uma refeição pequena. E então depois eles iam esperar a morte, iriam morrer de fome, padecendo cada dia um pouquinho. A mulher, meu amado, tinha muito pouco. E ela aguardava a morte. Cada dia que passava, a morte rondava a vida dela. É como aqueles filmes, aqueles desenhos que a gente vê, que o animal está definhando e em volta dele está aquele urubu voando, parando, esperando só o momento de ir lá degustar aquela carne que vai morrer. A morte rondava a casa dessa mulher dessa maneira. E não só a vida dela, pior, o filho. Pior saber que o filho também morreria, e morreria de fome, e morreria de sede. Amados, não é fácil viver assim. A água não caía, não chovia, não tinha plantação, não tinha comida. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha saída, ela não tinha expectativa nenhuma de mudança, de transformação. Mas Deus resolve surpreender aquela mulher. O pouco que ela tinha, Deus pede para sustentar a sua obra. Porque Elias era a obra de Deus naquele momento. Elias chega lá faminto, Elias chega lá com sede e pede água, ela vai dar água a ele, e ele vai e pede comida. E ela fala que não tem muito pouco, e o pouco que tem só para ela e para o filho. Mas Elias libera uma palavra, e ela crê na palavra. Ora, amado, Deus podia alimentar Elias como alimentou até então naquele ribeiro. Mas Deus não queria só isso, Deus queria surpreender aquela mulher. Deus resolve surpreender aquela mulher. É assim conosco, do pouco faz muito, da escassez faz fartura, o deserto transforma em manancial, a estéril faz mãe de filhos. Quando, amado, aleluia, ela achava que a morte alcançaria a sua casa, Deus a surpreende com uma provisão sobrenatural. De repente você está pensando que o mal vai sobrevir sobre a sua casa, e de repente é isso mesmo que o diabo quer fazer. Ele quer vir com destruição, ele quer vir com tristeza, com morte, com dor. Mas Deus está indo ao teu encontro para surpreender você, meu irmão, para surpreender você, minha irmã. O nosso Deus é o Deus que surpreende, o nosso Deus é o Deus que realiza coisas grandes, o nosso Deus é o Deus que faz coisas tremendas. E Ele quer fazer na sua vida. Oh, aleluia. Você precisa crer. Deus vai surpreender você. Deus surpreendeu o Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 11 ao 14, a Bíblia diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bis-erita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ah, Senhor, ali. E Gideão respondeu: Senhor, se o Senhor é conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor voltou para ele e disse: vai com a tua força, que tu livrarás Israel das mãos dos medianitas. Não sou eu que estou te enviando? Escute bem. Israel estava preso nas mãos dos medianitas. Tudo que Israel produzia, colhia, os medianitas iam lá e tomavam deles. Nessa época eles não estavam nem habitando em casa, estavam habitando escondidos em cavernas. E as pessoas estavam padecendo fome.
O povo de Deus que recebeu a terra por herança, uma terra que manava leite e mel, que tinha a proteção de Deus, agora estava escravizado por um povo chamado Midian. Mas Gideão, o menor da sua tribo, o mais pobre, o menos valorizado, ele estava tentando fazer alguma coisa, ele não estava entregando os pontos. A situação era difícil, as circunstâncias eram diversas, mas ele tentava salvar alguma coisa para sua casa, para sua família. E a Bíblia diz então que ele estava trabalhando no lagar. Lagar é lugar de amassar uvas, meu amado, e não de malhar trigo. Então ele malhava o trigo no lagar com muita dificuldade, com muito trabalho, um trabalho muito exaustivo, mas Deus estava olhando Gideão. Gideão estava na expectativa de salvar um pouquinho de trigo para sua família, para ter o pão para comer, para ter a farinha. Ele tentava salvar algo. E Deus então se manifesta para Gideão. E Gideão começa a questionar Deus: se o Senhor é conosco, por que isso? Se o Senhor é conosco, por que aquilo outro? Às vezes nós também estamos assim na nossa vida, meu amado. Nós estamos numa situação diversa, passando por um problema, uma circunstância, uma tribulação, e Deus começa a se manifestar. E a primeira coisa que nós fazemos é começar a questionar Deus. Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Se o Senhor é conosco, por que então? Hein? O Senhor nos abandonou, o Senhor nos deixou, a Deus dará, nos entregou ao léu, estamos aí sendo oprimidos por Satanás porque o Senhor não está cuidando de nós. Era o que Gideão estava falando, só que Deus não escutou os questionamentos de Gideão, como também não escuta os seus questionamentos. Tem momentos, amados, que Deus fecha os ouvidos para os nossos questionamentos, e Deus vira para Gideão e fala: vai nessa tua força que você livrará Israel das mãos de Medianita. Mas eu pergunto para você, que força era essa que Gideão tinha? Nenhuma força de si mesmo, mas Deus resolve surpreender Gideão, escolhe Gideão para usar Gideão daquela forma tremenda que usou com 300 homens. Ele aniquilou um exército imenso dos medianitas e deu vitória. Deus surpreendeu. De repente você que está me ouvindo nessa hora não tem muita força. De repente você que me ouve nessa hora não tem muita condição. De repente você que me ouve nessa hora é uma pessoa que tem uma situação diversa, mas Deus está dizendo: eu vou surpreender a sua vida com essa força que você tem, com essa capacidade minúscula que você tem, com esse poder quase nenhum que você tem. Eu vou surpreender a sua vida com toda a sua dificuldade, com todos os seus problemas, com todas as suas adversidades. É a sua vida que eu vou usar. Aleluia. É você que eu vou levantar. Oh, glória a Deus. É você, meu filho. É você, minha filha. Deus nos surpreende, meu irmão. Deus nos surpreende, minha irmã. Deus surpreendeu Davi. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 ao 13. Então perguntou Samuel a Jessé: estes são todos os teus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou os chifres de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele momento, daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Glória a Deus. Escute bem, Deus rejeita Saul, arranca de Saul o trono e diz para Samuel, o profeta: olha, eu achei Davi homem segundo o meu coração. Vá à casa de Jessé, vá lá ungir um dos filhos dele como futuro rei de Israel. E o profeta vai à casa de Jessé, avisa: olha, eu estou indo aí, nós vamos fazer algo especial. E Jessé, em vez de botar todos os filhos dele ali, todos eles, para receber o profeta e jantar com o profeta, Jessé pega o menor deles, aquele que não aparecia, aquele que não tinha aparência de nada, aquele que não parecia rei, aquele que não era impotente, aquele que era mais fraquinho, aquele que era menos capacitado, e manda apacentar as ovelhas no campo. E fica ali na sala com o profeta só os bonitões, só aqueles que aos olhos naturais tinham capacidade e chamamento para ser rei. O profeta então entra na casa dele,
E quando vê o primeiro filho dele, o mais velho, se encanta com os seus olhos e fala que um homem bonito, porte de rei, é esse o homem que Deus escolheu. Só que Deus vira para o profeta e fala: não, Samuel, você está enganado. Não se deixe enganar pela aparência. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Eu rejeitei a ele. Não é esse que eu tenho escolhido. E nenhum daqueles filhos que estavam lá, Deus havia escolhido. Samuel então vira para Jessé e fala: você não tem mais filho nenhum, porque Deus não escolheu nenhum desses não. E Jessé então se lembra que lá no campo, lá distante, junto com as ovelhinhas, estava o seu filho mais novo, o caçula. Aquele que não aparentava ser rei, aquele que não tinha aparência de nada. E Samuel fala: manda chamá-lo, traga ele aqui. E quando o menino entra na sala, de frente do profeta, Deus fala: é esse menino, é esse que eu escolhi. Deus surpreende não só Davi, mas Deus surpreende o profeta, Deus surpreende Jessé, Deus surpreende os seus irmãos, e Deus surpreende Davi. Na casa de Jessé, Davi era o único sem pinta de rei. Ele era diferente, ele era rejeitado, ele era ruivo, mas Deus surpreende Jessé e seus filhos e até o profeta Samuel. Você, meu amado, você, minha amada, pode não ter pinta de rei, você pode não parecer ninguém pode dar mínimo para você, todo mundo pode dizer que você não tem capacidade disso ou capacidade daquilo, mas uma coisa eu vou te dizer: Deus vai te surpreender. Deus achou Davi homem segundo o seu coração, e surpreendeu a família de Davi, e surpreendeu as pessoas ao redor de Davi, levantando ele como um grande rei, como um grande homem de Deus. Ele era perfeito? Não. Você e eu não somos perfeitos. Não, Deus não escolhe perfeição, Deus escolhe imperfeitos para torná-los perfeitos. No decorrer da caminhada, Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos moldando segundo a sua vontade, Deus vai transformando o nosso caráter, Deus vai transformando a nossa mente, Deus vai nos dando visão, vai ampliando o nosso entendimento, e assim, meu amado, minha amada, Ele vai fazer com você, querido, Ele vai fazer com você, querida. Deus é o Deus que nos surpreende. Oh, lá cantarabacá, sujondora cantarabacamanas. Ninguém esperava que Davi fosse rei. Davi estava lá com as ovelhas, talvez sozinho lá no pasto, triste, e talvez pensando: meu pai não deixou ficar em casa para ficar com o profeta. Eu queria tanto estar lá vendo meu irmão ser coroado rei, receber a unção, eu queria participar desse momento, mas mal sabia Davi que Deus não estava lá na casa com o profeta, mas Deus estava no campo com ele, curtindo a presença de Davi, a companhia de Davi, porque Davi era homem segundo o coração de Deus. Às vezes, meu amado, minha amada, as pessoas acham que você está só, porque olham para você e não te dão nada, mas Deus às vezes prefere estar junto contigo, porque acha em você um coração sincero, acha em você um coração limpo, acha em você uma boa vontade para fazer a sua vontade e cumprir a sua palavra. Davi foi surpreendido, o servo chega lá e fala: Davi, se apressa, seu pai mandou chamá-lo, o profeta disse que não vai sentar à mesa enquanto você não chegar lá. E Davi sai correndo para sua casa, sem saber o que estava acontecendo, e pensando: meu pai mandou me chamar, ele quer ver que eu veja meu irmão ser coroado, ungido rei. Mas quando Davi pisa naquela sala e o profeta bate os olhos nele, Deus brada do céu e fala com o profeta Samuel: este é o ungido que eu escolhi. La cantaraba cantaraba suyondora mantaraba calamanacabaramanas. Glória a Deus. Meu amado, não importa se os homens têm escolhido você ou não, o que importa é se Deus escolheu você. Às vezes os homens escolhem as pessoas não avançam, elas têm até cargos, elas têm até posição, elas têm até boa vestimenta, elas têm até boa colocação, mas elas não a rompem, elas não avançam, elas não conseguem entrar no Santo dos Santos. Mas quando é Deus que te escolhe, quando é Deus que te chama, você pode não ter uma boa roupa,
Você pode não ter boas palavras, você pode não ter um linguajar perfeito, elevado no nível mais alto, mas quando você abre a sua boca, você rompe o céu de bronze e você chega na presença de Deus. Oh, lá cantarabassuiandou. Quando você abre a sua boca, você traz a presença de Deus para onde você está, porque você é escolhido de Deus. Deus surpreende as pessoas através da sua vida. Oh, lá cantarabassuiandou, lá cantarabagás. Deus nos surpreende. Em Isaías 53, versículo 3 e 4, a Bíblia diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amado, às vezes alguém que aos nossos olhos naturais, observando a cena descrita pelo profeta Isaías aqui, poderia dizer: olha, desprezado, humilhado, rejeitado, ninguém olhava para ele. O profeta está falando de Jesus crucificado, de Jesus quando estava ali sendo castigado, digamos assim, açoitado, coroado com espinho, esbofeteado. Ninguém olhava para ele e entendia que ele poderia ser o Cristo, o Messias, o Salvador, o enviado. Todo mundo que olhava para ele agora não lembrava mais dele curando os enfermos, fazendo o cego enxergar, curando leprosos, ressuscitando mortos. Ele que pregou palavras tão tremendas, dizendo: perdoa o seu inimigo, ame, compartilhe, dê a outra face. Estava agora apenas por amar a nós, ali sendo humilhado. Era homem de dores, experimentado no trabalho, que ninguém tinha prazer nele. As pessoas desviavam os olhos dele, porque ele estava totalmente desfigurado, machucado, ferido. As pessoas, ao olharem para Jesus, não davam nada para ele ou por ele. Ele está na cruz agora, definhando, chegando no final, aonde ele vai abrir a sua boca e vai declarar: está consumado, Pai, a ti entrego o meu espírito. E então ele vai desfalecer ali, a morte vai tragá-lo. Ele vai ser tirado da cruz, vai ser colocado no sepulcro. Só que Deus nos surpreende. Deus nos surpreende, transformando aquele que era humilhado, aquele que era desprezado, aquele ao qual ninguém fez caso algum, transformou ele no nosso Salvador, transformou ele no nosso Senhor. Oh, meu amado, minha amada, Deus exalta ele. Ao terceiro dia ele ressuscita, não mais como desprezado, não mais como humilhado, mas ele ressuscita agora com todo o poder no céu e na terra, com toda a autoridade. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Deus surpreendeu a todos nós. Deus, meu amado, ele ressuscita Jesus como desejado, como amado, como adorado, como exaltado, como aquele, aleluia, que todos querem, que todos desejam, que todos buscam. Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Deus quer surpreender a sua vida, meu irmão. Deus quer surpreender a sua vida, minha irmã. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é as suas circunstâncias, eu não sei qual é o problema que você está enfrentando nesse momento, meu irmão, minha irmã, mas uma coisa eu sei: se você confiar em Deus, se você colocar toda a sua esperança no Senhor, Deus vai surpreender você. Deus vai surpreender você nessas circunstâncias que talvez seja adversa. Deus vai surpreender você talvez nessa situação que você se encontra hoje. Deus vai com um propósito, vai fazer coisa grande, tremenda e maravilhosa, e todos vão se admirar, porque o nosso Deus é o Deus que surpreende. Ele quer surpreender a sua vida. Pai, nós louvamos o seu nome nessa hora, porque tu és o Deus que nos surpreende.
Nós não temos controle do tempo, das circunstâncias, das situações, mas nós cremos, ó Deus, no agir, no poder, no realizar do Senhor. E cremos, ó Deus, que o Senhor está na frente da nossa vida, conduzindo, controlando, dominando e governando todas as coisas, porque tudo está debaixo do seu governo. Eu sei que tu vai nos surpreender em muitas coisas ainda na nossa vida, na nossa caminhada. Então nós colocamos em Ti a nossa fé, colocamos em Ti a nossa esperança, colocamos em Ti o nosso coração, e resta a nós Te agradecer e Te glorificar. Abençoa esse irmão, essa irmã que ouve essa palavra nesse momento, meu Deus, que enfrenta lutas, dificuldades, mas Deus, que eles possam perseverar, crendo no surpreender do Senhor, crendo que o Senhor vai transformar situações e mudar circunstâncias, em nome de Jesus. Amém.